Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Que alegria, estamos juntos e gravando a nossa última aula referente à nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Que privilégio! Acabamos o primeiro quadrimestre do ano. E eu quero agradecer a cada pastor, eu quero agradecer a cada professor da Escola Bíblica Dominical pelo excelente trabalho desempenhado. Como Deus é bom, como Deus usou cada um dos irmãos para a bênção e mais uma excelente revista terminando. É óbvio que um novo ciclo está começando. A maioria de vocês já recebeu a nova revista, a revista do Milênio, e esta começará exatamente no domingo, dia 4, tá bom? Então, domingo, dia 4, nós teremos uma aula introdutória, tá bom? E essa aula introdutória será maravilhosa. Apresentaremos a revista, toda a proposta, e no dia 11 de maio, que é inclusive o Dia das Mães, né? Dia 11 de maio, aí nós teremos, permitindo o Senhor, né? A nossa primeira aula da revista sobre o milênio, tá bom? Então cremos que teremos momentos maravilhosos na presença do Senhor e o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente. Irmãos, chegamos à última lição. E a última lição, que está aqui no estudo número 12, página 75, eu achei assim formidável, né? Formidável o que aqui está enquanto imagem escolhida pelo pastor Eber, né? Pastor Eber colocou uma luz e a ponta de um saleiro, né? É aquele texto de Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a imagem ficou perfeita. A imagem ficou perfeita, né? Uma luz e a ponta de um saleiro, né? Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Eu sei perfeitamente que esse texto é deveras conhecido. Duvido muito que nós que estamos à frente da obra do Senhor, como pastores, como professores da Escola Bíblica Dominical, não tenhamos, em algum momento do nosso ministério, trabalhado com um tema tão importante como esse. Eu e você já pregamos sobre este assunto. E com certeza o Senhor nos abençoou. Agora, qual é a grande finalidade, meus amados irmãos, desse estudo número 12? Veja que na página 75 nós temos o coração, para onde o estudo vai ser direcionado. O título é Singularidade do Lar Cristão. Somos sal e somos luz. Eu não sei se você já pensou nesse texto aplicado à casa de um crente, tá? Mas olha que interessante. Você já pensou no que é singularidade? Então é assim que você vai começar a lição. Apresente, meu amado professor. Na página 75, né? A ideia muito bem feita é uma luz que tem a ponta de um saleiro, porque nós somos sal e luz, e o tema é singularidade do lar cristão. Vamos lá. O que é singularidade? Então você vai começar com esta indagação. E por que o lar cristão é singular? Aí você vai pedir para que todos, por gentileza, abram
na página de número 76. 76. A introdução diz assim: você já ouviu falar de singularidade? Singularidade é a qualidade do que é singular. Singular, por sua vez, é aquilo que é distinto, peculiar, único. Singular tem como antônimo, ou seja, o contrário, a palavra banal, que significa vulgar ou trivial. Quando Cristo diz que somos o sal da terra e a luz do mundo, ele destacou uma singularidade, qualidade que somente pertence a nós. E ainda nos advertiu para não permitirmos que a mesma se transforme em banalidade. Sal sem sabor e luz colocada debaixo de um alqueire. Somos únicos, somos singulares. Ninguém mais pode dizer que é sal e que é luz, a não ser o cristão. Aí vem uma pergunta, tá? Jesus declara que nós somos luz. Jesus declara que nós somos sal. Mas está assim tão genérico, né? O que é, na verdade, ser sal e o que é, na verdade, ser luz? Né? O que é a singularidade do sal? O que é a singularidade da luz? E aí, quando você pega a Bíblia, você vai fazer com que ele pegue a Bíblia e abra em Mateus capítulo 5. Você vê de forma muito clara que em Mateus capítulo 5 lá está dizendo. Vamos juntos. É o Sermão do Monte, o primeiro dos 5 sermões em Mateus. E Mateus tem 5 sermões porque Mateus é aquele livro que pretende demonstrar que Jesus é um novo Moisés. Que Jesus era aquele que Moisés tinha dito: virá um depois de mim e a ele vocês ouvirão. E assim como Deus usou Moisés para trazer o Pentateuco, a lei, Jesus é usado por Deus para trazer a nova lei, a nova aliança. Com Moisés veio a velha aliança, com Jesus a nova aliança. E em Mateus são 5 discursos, porque 5 são os livros da lei. Então, com isso, Deus estava dizendo: olha, a lei perdurou até o último dos profetas, que é João. A partir de agora, eu falo por intermédio de Cristo. E é para seguir os novos mandamentos. Daí porque Mateus tem 5 grandes discursos de Cristo. No primeiro discurso, você pode ver que quando Jesus, em Mateus 14, diz: vocês são a luz do mundo, vocês, em Mateus 13, são o sal da terra, isso é consequência do que ele tinha acabado de dizer. Então, ser luz do mundo e sal da terra é consequência de Mateus capítulo 1 até o capítulo 12. É consequência das bem-aventuranças. Então, qual é a consequência das bem-aventuranças? Quando eu vivo as bem-aventuranças, eu, por consequência, sou sal da terra e luz do mundo. Porque o que é que torna o crente singular e um lar cristão singular? São as bem-aventuranças. Por isso que ninguém no Brasil para Cristo tem problemas em entender o que é ser luz, o que é ser sal. O que é ser sal e o que é ser luz? Vamos juntos. Ser luz é
segundo Mateus, e ser sal, segundo Mateus, capítulo 2, é aquele que é pobre de espírito, que é humilde, porque deles é o reino dos céus. Ser luz e sal é ser alguém que tem um coração absolutamente tomado pela singularidade do choro, da humildade. Bem-aventurados que choram, eles vão ser consolados. Ser luz e sal é ser manso, porque em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, eles vão herdar a terra. Ser luz e ser sal é quem tem fome e sede de justiça. Quem é que tem fome? Quem é que tem sede de justiça? Eles serão fartos. Então, é aquele que deseja as coisas de Deus. Ser luz é quem é misericordioso. Ser sal é quem é misericordioso. Porque em Mateus 5 e 7 vem: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser luz e ser sal é ser limpo de coração. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 8, estes vão ver a Deus. Quem é luz e sal? É quem é pacificador. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 9, os pacificadores são chamados filhos de Deus. E ser luz e ser sal é ter o comprometimento com o evangelho de chegar ao ponto da vida não ter nem sentido sem Cristo e, se for necessário, perseguido por causa do reino de Deus, ser injuriado, ser caluniado, sofrer todo o mal por causa do reino de Deus. E mesmo assim, à luz de Mateus capítulo 5 e 12, mesmo assim ainda glorificar a Deus, porque é grande o galardão. Isso é ser luz, isso é ser sal. Entendeu? Jesus, quando diz vocês são luz, vocês são sal, ele diz vocês são luz e são sal dentro de um contexto. E o contexto começa nas bem-aventuranças. Não tem luz, não tem sal sem bem-aventuranças. Então, o que é, em última análise, nós simplesmente crermos na singularidade de um casamento cristão, de um lar cristão. É aquele lar que simplesmente está tomado pelas bem-aventuranças. Porque, vamos ser francos, no mundo onde a maledicência é o que mais tem, no mundo onde a maldade é o que mais tem, quando você vê um lar que louva a Deus, que é pacífico, que é amoroso, que é misericordioso, que é gracioso, isso brilha. Isso brilha. Você viu, meu professor, o que você vai fazer? Você não vai a fundo nas bem-aventuranças. Você só vai mostrar a relação do versículo 13 e 14 de dependência desses versículos com o versículo 1 a 12. Ou seja, só é sal e só é luz quem vive as bem-aventuranças. A singularidade nossa é literalmente viver as bem-aventuranças. E aí a pergunta que se faz é: olha o que está aí no final da página 76. Você já conversou com o seu cônjuge e seus filhos sobre ser sal e luz? Porque nós somos sal e luz. Mas o que é ser sal? O que é ser luz? Ser sal e ser luz é estar dentro das bem-aventuranças. Então, na nossa casa, tem que ter Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. É isso que faz do nosso lar singular. É isso que faz do nosso lar ser sal da terra e luz do mundo.
sal da terra e luz do mundo. Entendeu? Aí depois de você fazer isso, aí vamos lá. Bem, se a gente nunca conversou sobre dentro de casa ser sal e ser luz, vamos conversar hoje. Primeiro, o que é ser sal? Segundo, o que é ser luz? Está vendo que através das perguntas você pula de um ponto para o outro? Então vamos agora para a página 77. Página 77. Vamos lá. Na página 77, eu gostaria muito que você, por gentileza, lesse com o seu aluno esse início aqui de vós sois o sal da terra. O início é assim, ó. O sal de cozinha, o sal comum, é um mineral formado principalmente de cloreto de sódio e que há séculos faz parte do cotidiano humano. Até o início do século XX era um importante conservante de alimentos, antes da invenção da refrigeração, que a gente não tinha a querida geladeira, né? O sal existia para quê? Para preservar alimentos. Era usado para esse fim. Além disso, era utilizado como condimento para dar sabor. E a importância dele foi tão grande, que os legionários romanos recebiam salário. E salário vem de quê? Eles recebiam o pagamento em sal. Olha que fantástico, né? Jesus, ao dizer aos seus discípulos que eles eram o sal da terra, estava mostrando a importância da presença deles nesse mundo e o modo como os mesmos deveriam influenciar a sociedade onde vivem. Então, sal é para trazer sabor, sal é para conservar, sal é para mudar, sal é para tornar o mundo feliz, porque quem recebia no final do mês o salário estava muito feliz. E como é que eu faço para ser isso? Bem, Jesus nunca deu uma lição para nós sem dizer como é que a gente faz. Então, como é que eu me torno sal? Mateus capítulo 5. Seja em primeiro lugar, pobre de espírito, seja humilde. O bonitão, ao invés de mandar em casa, ouve a esposa. Ou minha irmã, ao invés de achar que sempre tem razão, ouça o esposo. Filhos, ao invés de pensarem que vocês, por saberem conhecimentos tecnológicos maior do que seu pai, vocês são melhores do que eles, entendam que seu pai já viveu o que você ainda vai viver. Que tal todo mundo ser humilde? Que tal todo mundo ouvir um ao outro? Em humildade, em amor, em transparência, em carinho. Seja humilde. Como é que eu posso ser sal? Seja aquele que tem um coração quebrantado. Seja aquele que chora com os que choram, que chora pela doença do outro, que não se alegra com a maldade do outro. Aí você é sal. Como é que você pode ser sal? Seja manso. O tanto de gente que a gente vê literalmente perdendo a vida, principalmente no trânsito, porque o marido quer ser machão, ou porque a esposa fica insuflando o marido à briga. Seja manso. Seja manso com a esposa. Seja manso com os filhos. Não seja manso só com o povo lá de fora, não. Vai ser manso com o povo aqui de dentro. Como é que eu posso ser sal? Seja aquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, aquele que deseja as coisas de Deus, aquele que anseia as coisas de Deus, aquele que deseja estar na igreja, servindo, abençoando os irmãos. Ensine seus filhos a fazer isso. E isso é ser sal e luz. Como é que eu posso ser sal?
Seja misericordioso, estenda a mão a quem precisa, tem misericórdia. Mas em primeiro lugar, tenha misericórdia da tua esposa, do teu filho, do teu esposo. Não seja aquele coração duro que nunca perdoa, aquele coração maligno que nunca se abre para o bem, aquela língua que só fala o mal. Seja misericordioso. Olha que interessante. Viu que eu trabalhei com 5 bem-aventuranças sem ir a fundo nelas, mas aplicando rapidamente à família? É para eles ter essa noção. As outras 5 eu vou trabalhar quando eu falar de luz. Aí depois que você falar disso, aí você vem aqui na revista. E na revista, na página 77, na página 77, lê com eles o ponto 1.2. 1.2. O sal é um conservante. Isso aqui é para ler. Lê a página 77. Lê a página 77. Tá? É fantástico, é fantástico, é fantástico. E aí conversa com eles sobre o perigo da insipidez. Entendeu? Quer ler também o 1.3? Leia. Leia. 1.2 e 1.3. Aí complementa direitinho. Aí você olha para a cara deles depois de ler o ponto 1.2, 1.3. Aí você pergunta, e o que é ser luz? O que é ser luz é, voltemos às bem-aventuranças. Nós paramos nos misericordiosos. Que é ser luz? Versículo 8. É você ser limpo de coração. Gente, tem que ser limpo de coração. Tem que estar com o coração limpo pela palavra de Deus, pela presença de Deus. No casamento não pode ter adultério. No casamento não pode ter pornografia. No casamento não pode ter fornicação. Tem que ser limpo esse coração. Tem que ter uma boca limpa, uma mente limpa. Não fica pensando em pegar a mulher dos outros, não. Não fica pensando em se deitar na cama com um homem dos outros, não. E isso é ser sal. Porque enquanto o bonitão, o malandro, que quer pegar todas as mulheres, tá aí, você é aquele cara que se destaca por ser sincero com a sua esposa. Seja limpo de coração. Não tenha maldade no coração. Não olhe para os outros com maldade, desejando mal, desejando pecado. O que é ser luz? Ser luz é literalmente ser pacificador. Hoje, no mundo que a gente vive, um mundo tão dividido, né? Tão maligno. Gente, a gente precisa de esposas que sejam pacificadores. Pacificador é aquele que está vendo o caldo entornar e desliga o fogo. Pacificadora, a melhor imagem de pacificador é essa. Você está vendo o leite subir, você vai lá, desliga o fogo e o leite. Isso é pacificador. Pacificador não é aquele que evita o leite subir. Quem evita o leite subir é o manso. Tá? Daí a grande diferença entre manso e pacificador. O manso evita que a coisa vá piorando, 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 piorando. Agora, se você chega, a coisa já está subindo, aí você é pacificador quando você faz o leite descer. Você tira imediatamente o fogo. E aí o leite desce. A gente precisa disso. A gente precisa de mulheres que acalmem maridos. Maridos que acalmem mulheres. Maridos e mulheres que acalmem filhos. Filhos que acalmem pais. E isso é ser luz. Entendeu? Isso tem que estar em casa. Vamos lá. O que brilha? Brilha quando nós amamos tanto a Deus
que sofremos perseguição por causa do reino de Deus. Papai sempre dizia: estranhe se o mundo começar a te beijar. Estranhe se você começar a ter holofortes do mundo te beijando e abraçando. Estranho. Estranho porque normalmente quem é sal e quem é luz, o mundo ataca. Estranho porque normalmente quem é sal e quem é luz, o mundo ataca. O mundo ataca. Então, se o mundo está atacando, a gente dentro de casa, a gente pode se alegrar porque nós estamos sendo perseguidos porque realmente somos sal e somos luz. Quando o mundo nos abraça, quando tem muito like, tem muito reconhecimento, meu Deus do céu, abra o olho. Talvez você e eu não estejamos sendo nem sal, nem luz. Lembre-se de Cristo. No início da semana, o mundo gritando. No final da semana, dizendo crucifica. No início, dizendo hosanas. No final da semana, dizendo mata. Né? E olha que interessante. Quando é que eu sou luz? Quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Aí o que a gente faz? A gente vai para a internet e grita e briga com todo mundo? Não. A gente é luz, a gente glorifica a Deus por cada injustiça sofrida. Aí você é luz. Aí você é sal. Você glorifica a Deus. Poxa, eu sou luz. Tá brilhando tanto que tá incomodando. Tá incomodando. Né? E isso é ser luz. Isso é ser sal. Entendeu? Jesus nunca exigiria de nós alguma coisa se não tivesse explicado antes o que queria. Até quando ele vai para o céu, ele diz, fica em Jerusalém, espera, vai descer o Espírito Santo e aí vocês vão ser testemunhas. Ficaram em Jerusalém, esperaram, desceu o Espírito Santo, saiu como testemunhas. Jesus tem tempo para tudo. E Jesus explicou, vocês são sal, são luz, se tudo isso aqui acontecer. Agora, olhe que fato importante. Vamos lá. E se você parar e pensar, né? Quando a gente é luz, a gente é luz no sentido de fazer transparecer a luz de Cristo. Não é luz nossa, é luz de Cristo, né? É luz do Senhor. E nessa medida, você é comparado com Cristo como uma cidade. Não tem como esconder a luz de uma cidade, comparado como aquele velador que se colocava lá em cima da casa para que a casa pudesse se ver tudo que era possível ver. Sim, nós somos luz. E porque a gente atinge toda a cidade, porque em casa a gente é luz. Porque em casa a gente vive as bem-aventuranças. E quem vive as bem-aventuranças dentro de casa consegue vivê-las fora de casa. Bem-aventurança começa em casa. Luz começa em casa. Então, gente, humilde de espírito, coração quebrantado para sempre estar chorando na presença do Senhor, manso, fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador e aquele que glorifica a Deus mesmo diante das injustiças e perseguições. Isso começa dentro de casa. A gente tem que ser luz e sal dentro de casa para depois ser luz e sal fora de casa. Porque se a gente quer ser luz e sal fora de casa, sem ser dentro de casa, você é um mentiroso. Um tremendo mentiroso. E aí,
Eu quero que você leia com eles, por gentileza, na página 79, está lá na última coluna, Deus é glorificado quando a nossa luz brilha. Pegou esse ponto aí? Então, a partir desse ponto, Deus é glorificado. A partir do ponto que nossa luz brilha, é para ler todo o que está aqui. Jesus não disse, né? E aí vai. Leia até o ponto 3. Então, lê na página 77. Deus é glorificado até luz do mundo e sal da terra. Sal da terra. E aí nós vamos terminar dizendo para ele o seguinte: olha, hoje as perguntas não serão feitas aqui na igreja para você responder, como a gente sempre fez. Hoje as perguntas serão feitas em sequência durante a semana. Segunda-feira, você vai abrir a lição e vai ler. E aí vai vir aqui na última página e vai ver a pergunta da segunda e vai responder para você. Na terça, você vai ler a Bíblia. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. E vai ler as perguntas que aqui estão na terça. Na quarta-feira, você vai ler de novo Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14 e vai ler aqui, ó, a pergunta da quarta-feira e vai pensar nela. Aí na quinta, você vai abrir a revista e ler a pergunta. Na sexta, você vai ler a pergunta e orar. E no sábado, você vai ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vai ler a pergunta, vai orar e Deus vai abençoar. Meus irmãos, vai ser uma lição memorável. Porque no dia em que nossos amados alunos viverem e nós vivermos como luz e sal, então a gente vai caminhar de forma digna até o céu. Tá ok? Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos proteja. E muito obrigado. Com certeza fez diferença. Agora, a nossa próxima revista, preste atenção. Eu e pastor Cristiano vamos gravar as aulas juntos. Algumas ele vai gravar separado. E se a revista ainda não chegou na sua igreja, até o dia 27, entre em contato com o pastor Eber. Tá bom? Dia 4, nós vamos fazer o estudo inaugural, introdutivo, tá bom? E exatamente no querido Dia das Mães, dia 11, a gente começa a nossa nova revista. Tá ok? Um grande beijo, uma aula maravilhosa para você. Muito obrigado por tudo. Só Deus para te abençoar. Tá bom? A paz do Senhor.